A localização da África é principalmente no hemisfério oriental, atravessando o Equador e se estendendo tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Ela é delimitada pelo Mar Mediterrâneo ao norte, pelo Canal de Suez e pelo Mar Vermelho a nordeste, pelo Oceano Índico a sudeste e pelo Oceano Atlântico a oeste. A situação econômica da África é complexa e varia significativamente entre os países. No geral, o continente enfrenta desafios como alta taxa de desemprego, inflação e desigualdade econômica. Em muitas regiões, a infraestrutura precária e a instabilidade política também contribuem para as dificuldades econômicas. Em vilas e áreas rurais, as dificuldades são ainda mais acentuadas, com a população enfrentando falta de acesso a serviços básicos como saúde, educação e saneamento. A agricultura, que é a principal fonte de renda para muitas dessas comunidades, frequentemente sofre com questões como a escassez de água e a degradação do solo, agravando ainda mais a situação. Oi pessoal, boa tarde a todos. Deixe-me apresentar. Eu sou a pastora Antônia, pastora e missionária, moro em Curitiba e meu esposo e eu atendemos ao projeto Meu Novo Coração. Esse projeto está em Moçambique, onde temos 64 filhos, né? Nós dizemos filhos, e essas crianças são crianças vulneráveis, crianças que dessas 64, 85% não chegarão à idade adulta. Algumas órfãs da AIDS, por incrível que pareça, na Covid não teve nenhuma morte entre os nossos. E também são vítimas da guerra civil. Nosso projeto atende essas crianças com pelo menos uma refeição ao dia. As crianças recebem padrinhos e esses padrinhos as alimentam, mandando todo dia 10. Temos neste lugar o pastor Luiz Domingos Sandi. É um africano, é alguém que fala a língua deles, que conhece a necessidade, que nos auxilia, que entra em lugares aonde nós não conseguimos entrar. E ele nos contou algo muito triste, né? Ele nos mandou um vídeo muito triste de um daqueles pastores africanos que atende aldeias, que vai até as aldeias. Eles também são muito carentes, mal alimentados. Do lugar aonde eles recebem essa provisão, esse dinheiro, até a aldeia da distribuição são 40 quilômetros. Esse pastor faz todo mês 40 quilômetros a pé. E muitas vezes quando ele chega lá cansado, às vezes não pode tirar um pouquinho do dinheiro para o lanche, e se tira, ele imagina nas cestas básicas, que com certeza terão menos comida. Às vezes, se não der certo, estiver fora do sistema, ele volta mais 40 quilômetros para no outro dia voltar para pegar esse dinheiro.
são compradas cestas básicas, e estas cestas são compostas de arroz. Muitas vezes conseguimos comprar o óleo, o açúcar, varia muito o preço. Mas esse arroz para eles é uma riqueza enorme, né? Atrás de cada criança, geralmente, ela tem 4, 5 irmãozinhos. Por isso é que quanto mais padrinhos conseguimos, mais condições eles terão de se alimentar. Então, muitas vezes, se a família é muito numerosa, eles optam por uma farinha parecida no fubá, chamada shima. E essa farinha molhada, ela enche o estômago e conseguem ter um tempo mais longo para voltar a comer. Isso é lugar também, muitas vezes, assolado por ciclone. E quando o ciclone passa, leva tudo que tem pela frente. Há 3 anos atrás, acredito que 4, conseguimos construir algumas casinhas. Isso que nós chamamos de casa seria 4 forquilhas no chão e rodeado por telhas de eternite e coberta, muito quente, porque o lugar é muito quente. Mas a terra era seca demais e as pessoas que trabalharam talvez não aprofundaram tanto a madeira no chão. E quando veio o ciclone, levou tudo embora. Não temos meio de estar lá constantemente. Nosso grande sonho é manter um missionário nesta área, alguém que administra, alguém que junto com eles podem discernir a mudança do clima, tomar providências. Mas para isso nós precisamos de pessoas voluntárias que estendam as mãos. É muito difícil registrar um projeto desse aqui no Brasil, mas estamos já com a ata de fundação e já pronto a registrar. Um dos grandes sonhos nosso, que já foi uma tentativa, montar nesse lugar um galinheiro para que eles tenham pelo menos uma fonte de proteína. Essa tentativa foi frustrada porque quando os pintainhos, primeira tentativa, estava aí com 15 centímetros, eles já comiam. E eu me pergunto como dizer para eles não comam se a fome é tão grande. Mas 2 meses depois esse poço secou. Não tem como limpar, não tem como aprofundar, a menos que tivéssemos ferramentas adequadas para que esse poço fosse cavado um pouco mais. Quando a missionária encarregada, me representando lá, que por causa de uma doença, diabetes, eu não pude ir aquele ano, quando ela voltou, ela trouxe uma bactéria muito forte também. Essas nossas crianças, as pessoas lá, são como aquele cachorro que chamamos de vira-lata. Eles mesmo conseguem uma imunidade contra as doenças. Mas lá tem um embola, que ele pega de manhã e até à tarde ele mata. Nossas crianças simplesmente são enterradas, a família abre um buraco no chão e ali enterra. Ali se encerra uma vida. Quando está chegando perto de enviar novamente o alimento, que às vezes eles comeram um dia a mais ou um pouquinho a mais, eles dormem para que a fome passe. Nós aqui do Brasil falamos em fome, mas realmente não conhecemos fome. O Brasil é um país fraterno. Digo isso que como missionária na pandemia, atendemos aqui em Curitiba muitas famílias. E
quando estendemos um apelo para que houvesse uma arrecadação de alimento, a casa que nada tinha, no mínimo, tinha um pacote de fubá, um pacote de sal. Mas lá quando um não tem, ninguém tem, absolutamente ninguém tem. Há 3 anos atrás, acredito que 4, conseguimos construir algumas casinhas. Isso que nós chamamos de casa seria 4 forquilhas no chão e rodeado por telhas de eternite e coberta, muito quente, porque o lugar é muito quente. Mas a terra era seca demais e as pessoas que trabalharam talvez não aprofundaram tanto a madeira no chão. E quando veio o ciclone, levou tudo embora. Não temos meio de estar lá constantemente. Nosso grande sonho é manter um missionário nesta área, alguém que administra, alguém que junto com eles podem discernir a mudança do clima, tomar providências. Mas para isso nós precisamos de pessoas voluntárias que estendam as mãos. É muito difícil registrar um projeto desse aqui no Brasil, mas estamos já com a ata de fundação e já pronto a registrar. Um dos grandes sonhos nosso, que já foi uma tentativa, montar nesse lugar um galinheiro para que eles tenham pelo menos uma fonte de proteína. Essa tentativa foi frustrada porque quando os pintainhos, primeira tentativa, estava aí com 15 centímetros, eles já comiam. E eu me pergunto como dizer para eles não comam se a fome é tão grande. Conseguimos, há 2 anos mais ou menos, cavar um poço. E esse poço foi cavado com a força do braço. Conseguimos na faixa de 15 homens e alguns descansavam enquanto os outros trabalhavam. Mas muito mal alimentados, nós alimentamos esses homens e eles trabalharam. Conseguiram cavar um tanto até que deu nas pedras. E esse povo conseguiu água. Daria 25 baldes d'água. Algumas das nossas crianças já comeram bolinhos de barro, de argila. Ou como eu disse, às vezes dormem para passar a fome. Às vezes eles conseguem um pedacinho de terra e eles chamam de machambra para plantar algum arroz. Determinadas vezes esse arroz produz e em outras não. Essa é a história do projeto Meu Novo Coração. Se você quiser conhecer melhor, apadrinhar uma criança, nós vamos deixar o nosso contato. Vou deixar aqui algumas fotos. Se você me perguntar, Pastora Antônia, você não usa redes sociais para esse projeto? Eu digo não. Não, porque já houve alguém, pessoas mal intencionadas que fizeram arrecadação em nosso nome. Isso traz um descrédito muito grande. Desde 14 anos de idade. Trabalhamos entre famílias ribeirinhas, fazemos um trabalho de rua e trabalhamos também em asilos. Se você quiser nos conhecer, entre em contato. Meu esposo é o pastor Ismael, também missionário, atua principalmente com os dependentes químicos, procurando restaurar famílias, procurando aproximar aqueles que vivem na rua com a sua própria família, dando oportunidades. Você já ficou sem comer um dia?
vem. Se tiver doente, 2, 3 e 10. E quando a fome arde tanto, somente colocando no lugar de uma dessas pessoas, você, meu amigo, meu irmão, conseguirá entender a necessidade urgente de atender a África. Às vezes também me perguntam, no Brasil tem muitas Áfricas? Sim, eu creio. Meu esposo e eu trabalhamos com estados brasileiros, principalmente no Nordeste, onde às vezes nós queremos tanto conhecer o Nordeste, né? Pessoas querem conhecer o Nordeste, há lugares maravilhosos. Mas é somente aquele pedaço, à beira-mar, aqueles lugares onde a elite convive. Dê uma saidinha naquelas cidades do Nordeste. Você vai ver coisas que vão te arrepiar. Pais vendendo filhas para prostituição por um preço insignificante. Novo coração. Obrigado. A pastora Antônia. Obrigado. A pastora Antônia. Obrigado. O pastor Ismael. Obrigado. Obrigado. O pastor Ismael. Por esta data. Esta data. Esta data. Das crianças. Nós recebemos. Nós recebemos uma refeição que vem de vocês, nós agradecemos. Aplausos, 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 aplausos. Paz e graça, madrinha Cristiane Nakata, faço a entrega da cesta básica à criança Rosa. Hoje, data 23 de agosto de 2025. E a paz de Deus. Nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Todos nós estamos interligados. O que acontece na vida de um, afetará a vida de todos.